A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações para que você receba os nossos vídeos. Primeira mão, mais de 60% do que assiste os nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, ir abaixo, clique aí no seu computador, ou no seu celular, ou no seu tablet. Você clica aí e você se inscreve no canal. Porque você se inscrevendo no canal, você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Por gentileza, comparta os nossos vídeos, porque são vídeos que vêm tratando do assunto da nossa fé e do esclarecimento das Sagradas Escrituras. E tenho que agradecer também nossa Irmandade, por muitos irmãos está compartilhando nossos vídeos, está também se inteirando desses assuntos magníficos que postamos aqui no canal. O nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar do assunto: qual é o grande problema dentro da CCB. Primeiramente, nós vamos ler o texto aqui para embasar o que vamos abordar aqui. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 15 ao 16, diz assim: para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito e contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Aqui o apóstolo Paulo está tratando da qualificação dos bispos e diáconos para o ministério. Então aqui ele fala que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, e fala que o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, sóbrio, vigilante, hospitaleiro, não espancador, não dado à cobiça, não dado ao vinho. E aqui no 16, no 15, ele vai falar para que saiba andar na igreja do Deus vivo, que é o baluarte da verdade. Irmãos, problema sério que se enfrenta na CCB é o abandono da verdade. E aqui vamos ler algumas características. Primeiro, entendemos aqui. Primeiro, o fundador da igreja é o Deus vivo. Segundo, a fundação da igreja é a verdade. Terceiro, a função da igreja é portar, proteger e propagar a verdade. A igreja deve se santificar na verdade. João, capítulo 17, verso 17. A igreja não deve desfazer a verdade. Provérbio 23, 23. A igreja é a protetora da verdade. Sua função é proteger
ou seja, defender a verdade. É o contrário que nós vemos na congregação. Vemos na congregação anciães sendo afastados, igual o cooperador lá dos Estados Unidos foi afastado por pregar a verdade. Então, irmãos, é um assunto muito sério, que uma igreja, o fundador da igreja é Deus, né? O baluarte dela é a verdade, a sua construção é a verdade. Nós vamos ver aqui. A igreja vive em favor da verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, que diz: nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. Bora. A igreja adora a Deus em verdade. João 4 e 24. Qualquer ensinamento que não se enquadre na Escritura deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. A igreja anuncia o conhecimento da verdade. João, capítulo 8, verso 32. A verdade sem amor é legalismo, e o legalista fere. E o amor sem verdade é hipocrisia, e os hipócritas enganam. Então, aqui nós vemos a identidade da igreja de Cristo. Primeiro, o seu fundador é o Deus vivo. Segundo, a fundação da igreja, irmão, é a verdade. Que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a igreja, o fundador dela é Deus, e a fundação dela é a verdade. Qual é a outra identidade da igreja? Sua função da igreja é portar, é proteger e é propagar a verdade. Então, são problemas sérios que se encontram dentro da congregação, que não se enquadra nestes princípios bíblicos que está aqui. A igreja não deve desfazer da verdade. Provérbios 23, 23. A igreja, irmão, ela foi colocada no mundo como guardiã da verdade, como defensora da verdade. Então, é um problema sério que vemos dentro da CCB. Não ter a igreja, o ministério, não ser guardião da verdade. Cada um prega o que quer no púlpito. Quarta-feira passada, no culto, no Brás, irmão Luiz Carlos pregou uma coisa absurda, falando que Deus desceu para ser subordinado ao homem. Aonde é que está escrito, irmão, isso? Um Deus soberano, ele deixar de ser soberano para se subordinar ao homem. Aonde é que está escrito isso? Irmão, é uma verdadeira heresia, é um verdadeiro ensinamento falso. Falar que o Senhor desceu do céu para se subordinar ao homem. Como é que nós vemos lá em 9 de Atos? O Senhor se subordinou a Paulo? Não. O Senhor invadiu até a liberdade dele. O Senhor falou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor partiu para cima dele
atropelou ele e fez ele se render a Deus. Esse é o Deus da Escritura. É o homem que tem que subordinar a Deus. Na doutrina da salvação, que nós encontramos é o seguinte: quando os propósitos do homem não encaixam com a soberania de Deus, Deus parte para cima dele, irmão, invade até a sua liberdade e faz ele se submeter à ordem de Deus. Isso não é com Paulo. Muitos textos nas Escrituras mostram que agora nossos irmãos arminianos defendem que, por causa do livre-arbítrio, da liberdade humana, então Deus se afasta, Deus recua para o homem ter a sua liberdade livre. E se decidir ser salvo, bem, se não decidir, não é salvo. É isso que nós encontramos na Escritura? De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Isso, quando nós fazemos uma leitura com os óculos, sem estar dentro de caixinha teológica, nós vemos que o Deus da Escritura é um Deus soberano, que reina sobre a terra, que tem domínio sobre os homens. E como diz lá em Romanos capítulo 9 e 16, né? Vamos ver aqui, capítulo 9 e 16 de Romanos, só para os irmãos entender esse aspecto aqui, o 9 e 16. Não depende de quem quer e nem de quem corre atrás, mas daquele que Deus se compadece. Então, irmãos, agora vamos uma leitura aqui de uma abordagem aqui a respeito da igreja, do que está acontecendo na terra. A igreja foi escolhida soberana e livremente pelo Pai desde a eternidade. Foi remida pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo em ação na terra. É o santuário da habitação de Deus, a noiva do Cordeiro, a coluna e baluarte da verdade. A igreja deve ser depositária, portadora da verdade. Foi a verdade. Fora da verdade, não há evangelho para pregar, não há salvação para receber, nem esperança que sirva de âncora para a alma. Vemos hoje, com pesar e realidade, uma geração pós-cristã na América do Norte e na Europa, e o florescimento de um miticismo acentuado na América Latina. Um grupo foge pelo secularismo da verdade revelada e outro pelo experiencialismo, ambos relativos à Escritura, um esvaziamento, esvaziando seu conteúdo por uma interpretação racionalista e liberal. Outro por buscar nela sustentação para sua prática. Na América do Norte e Europa, muitas igrejas estão vazias, trópegas, mortas. Existem grandes templos suntuosos, catedrais ricas,
prioridade a uma colossal estrutura, mas sem vida, sem poder, sem autoridade para viver e pregar. Isso porque abandonaram a fidelidade às Escrituras, bandearam para o liberalismo teológico, suprimiram a pregação do Evangelho, deram pedra em vez de pão ao povo para comer. Na verdade, quando a igreja começa a fretar com o liberalismo e se render aos seus interesses, ela perde a sua autoridade e deixa de ser a embaixadora de Deus. Onde o liberalismo teológico chega, a igreja morre. Este é um aviso solene que deve sempre trombetear em nossos ouvidos, mas esse não é o único perigo. No Brasil temos visto a pregação de um semi-evangelho impregnado de práticas condenáveis condenados pelas Escrituras, induzindo os incautos a um miticismo semipagão. O Evangelho tornou-se mercadoria e a igreja um balcão de negócio. A mensagem passou a ser para atender o gosto e a preferência da freguesia, fruto da pesquisa do mercado de consumo. A igreja capitulou-se ao paganismo moderno. Hoje, para muitos, segmento religioso, que interessa não é verdade, mas o que funciona. Não estão preocupados com o que é certo, mas sim com o que dá certo. Então, irmãos, este é um problema grave enfrentado pela congregação e por muitas igrejas evangélicas no mundo, que fizeram do seu culto um balcão de negócios, um balcão de venda. Agora, os membros são chamados de fregueses. Cada um opta pelo produto, o que lhe agrada. Então fizeram das Escrituras e fizeram do Evangelho um produto, né? Eu vi inclusive pastora, né, antes de ela pregar, estava no púlpito, antes de pregar, mandou trazer os vestidos que ela mandou fabricar e apresentou para a igreja. Apresentou o seu CD, né, apresentou os seus livros, né, no púlpito e deixou lá na porta da igreja para ser comprado. Então, o Evangelho virou um meio de um produto. Não é mais um culto de adoração, é um balcão de negócio. Agora, no sentido da congregação, a gravidade da CCB é por desprezar a Escritura, é por desprezar o ensino bíblico. Por isto, está tendo um êxodo muito grande da Irmandade, brigando para as outras igrejas. Inclusive lá na igreja do pastor Marco Graconato, a igreja Batista da Redenção, tem lá mais de 20 irmãos que estão ali, que abandonaram, né, a igreja e foram para a igreja Batista da Redenção. Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, batista, porque já não as pregações deles. A Irmandade descobriu que é tudo em torno de promessa, de profecia, de promessas terrenas, irmão. Inclusive aqui em Corunha, quando eu estava aqui a outra vez, teve uma irmã
que buscou 10 palavras para ir para Londres. Ela foi e depois voltou envergonhada, porque nada daquilo cumpriu na vida dela. Então o povo vai na igreja só por causa das profecias e das promessas, não vai mais, irmão, para servir a Deus. Virou uma febre. Então o cooperador, o ancião, se sente na obrigação de prometer bênçãos terrenas, abrição de porta, manifestação de dons, tudo nesse aspecto. O aspecto terreno, o aspecto deste mundo. Então, o sentimento da igreja, daqueles que são genuínos, é ouvir uma palavra genuína, uma palavra que condiz com a pregação do Evangelho. Como não ouve e eles não mudam, muitos estão tomando decisão de ir para outras igrejas e muita irmandade nem mais congrega, porque esta expressão desse pãozinho quentinho na hora, irmão, já caiu em descrédito diante do povo. Então é um problema grave dentro da congregação. Eu, como estou há 43 anos dentro da CCB, posso falar, porque é o que eu assisto, é o que eu vejo nos cultos dentro da CCB. Ainda bem que em Goiânia tem um ministério de lá, tem um perfil diferente, né? Pregas, escritura, entendeu? Mas, em geral, é só em promessa, profecia de coisas terrenas. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então, é esta a minha argumentação. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.